Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Prezados amigos, ouvintes da Rádio Difusora de Catanduva, muito boa tarde. Estamos começando agora mais uma edição do programa Momento Espírita, na alegria deste reencontro feliz, último sábado do ano de 2012. Alegria de termos estado juntos durante todo esse ano, quanto aprendizado, quanta luz, quanta força que nós obtivemos juntos nesses programas, com os esclarecimentos trazidos pelos amigos, convidados, né? Então, estamos finalizando uma etapa, desejando que estejamos juntos no novo ano, em 2013, para colhermos, inclusive, não dá para falar diferente, aquilo que pudemos plantar de bom, de nobre, neste 2012, como diz a querida intérprete Simone, né? O ano termina, começa outra vez, e o que você fez? Então a gente espera muito do ano novo, mas o que nós fizemos no ano que termina para poder colher, né? O que nós plantamos para colhermos no ano novo alguma coisa? Então é preciso ter feito, e juntos pudemos aprender como se faz, muita coisa boa. Agradecemos a Deus por tudo isso, né? E por tanto mais que teremos. Nosso agradecimento mais uma vez ao amigo Claudecir, que deu todo o suporte na técnica nesse ano de 2012, ao João, que está aguardando a sua participação. Liguem 35 22 22 28, façam suas perguntas, indiquem seus nomes para o sorteio do livro. O João, que nesse momento representa toda a equipe de colaboradores que dão essa retaguarda importante, se é que eu posso falar retaguarda, né? Mas sem eles aqui, o que nós faríamos, né? Sempre atendendo com muito carinho, muito respeito a todos vocês, amigos ouvintes. É a ponte entre eu que apresento, o Luciano, o João Groja, que apresentamos o programa, bem como os nossos convidados, né? Com vocês. É a ponte entre nós e vocês, e fazemos isso com muito carinho. A Lilian, nossa amiga doutora Lilian, psicóloga, que tem estado conosco já muitas vezes e com quem desejamos contar muitas outras vezes também, representando na tarde de hoje todo esse grupo, essa equipe de amigos que tem também dado essa força durante esse ano e nesses anos todos, 15 anos, né? Trazendo a colaboração dentro do esclarecimento espírita e abrangente, cada um na sua área profissional, na sua especialidade, trazendo, acrescendo, somando para todos nós que tanto aprendemos. Obrigado a Deus, nosso Pai, aos queridos amigos espirituais, por estarem conosco e dar toda essa sustentação. Sem Deus, nada seríamos, nada faríamos. Obrigado, amigo ouvinte, por mais essa tarde juntos, e vamos estar juntos muito e muito tempo ainda, já que a vida é eterna, né, Lilian? Nós estamos momentaneamente encarnados, desencarnados, continuamos por aqui também trabalhando. Então, Lilian, muito obrigado por aceitar esse convite uma vez mais. Seja bem-vinda e suas considerações iniciais.
Obrigada a você pelo convite. Agradecer aqui o pessoal, João, o Claudecir na técnica, a minha mãe que hoje veio, compareceu aqui para o finalzinho do ano. E vamos trazer aqui uns esclarecimentos hoje, né? No final do ano. Da última vez que eu estive aqui, falei sobre a morte, o pessoal achou um tema pesado. Então, agora eu trouxe um tema bem leve, começar 2013 com o pé direito. Com cores brancas? Com cores brancas. Amor é branco ou é cor-de-rosa? É um pouco cor-de-rosa, um pouco azul. Muito bem. Mais interessante, você falou do tema morte, né? Tema que nós ainda temos como sendo um tema pesado, mas sempre lembro do livro Educação para a Morte. Olha só que importante, precisamos nos educar para a morte, né? Tanto para enfrentarmos a morte dos outros, dos nossos entes, como para nós mesmos, né? Quando desencarnarmos, já que ninguém vai poder ficar aqui e só contar a história de quem foi, né? Mas muito importante mesmo foi aquele tema, aquela discussão, e eu me recordo dessa oportunidade. E hoje a Lilian escolheu para o nosso bate-papo o amor e o espiritismo, a visão espírita sobre o amor. Importantíssimo tema, né? Não tinha esquecido o nome da Dona Janete, muito obrigado. Sua presença uma vez mais, Dona Janete, sempre acompanha a filha, e é uma alegria muito grande, viu, Dona Janete? Sr. Walter, que está em casa ou no seu dia a dia, na sua correria, que também, de uma forma ou de outra, receba o nosso abraço muito carinhoso. Seu irmão não conheço, pessoalmente. Sei que ele está por aí, né? Você tem um irmão? Tenho. Ele não é de Catanduva? Não, ultimamente ele tem morado, né? Está morando em Santos, então é difícil. Ele estava na semana passada. Próxima vez você passa o site da difusora e ele vai acompanhar o seu programa por lá. Ah, que bacana, legal. Então, amigos, por falar em site, o nosso agradecimento a você que nos acompanha pelo 680 da rádio, né? 680 kHz, e também aos amigos que nos acompanham pela internet, difusora680.com.br e a redeamigoespírita.com.br, ali monitorado pelo nosso caro José Aparecido. Abração, José Aparecido. Lilian, o amor e o espiritismo. Como se define para os seres humanos a palavra amor? A palavra amor, ela tem uma definição vasta, né? Na verdade, foi estudada por filósofos, antropólogos, psicólogos, por todo mundo, na verdade. Todo mundo sempre se impressionou com a palavra amor, porque amor, ele exige sentimentos das pessoas, ele exige, né, de acordo com o dicionário, né, procurei buscar vários significados, mas todos eles vão trazer semelhanças. Então, ele exige o quê? Uma afeição viva, né, por alguém ou por alguma coisa. Então, não é só amor por alguma pessoa, também existe por coisas. Então, pode ser por objetos, pode ser por animais. Também tem o significado de paixão, zelo, dedicação. Então, nós temos amor de mãe para filho, é um tipo de amor. Aí, o amor entre namorados é outro tipo de amor. Na verdade, o que vai mudando são as pequenas definições e as situações onde a pessoa se encontra. Então, a palavra amor, ela veio do latim, só que também foi muito estudada pelos gregos. Então, inclui também compaixão, misericórdia, que já são situações mais sublimes, né? Você sentir uma compaixão, uma misericórdia por alguém, já um lado um pouquinho mais voltado para o lado espiritual. Existe também o gostar muito. Tem pessoas que falam assim, tem dificuldade de falar eu te amo, mas falam eu gosto muito de você. Tem aquela significação, eu te adoro, ou seja, demonstrando intensidade. O pessoal lá da Grécia, eles também classificaram, né, tentando caracterizar, falando assim que amor também se subdivide em algumas características. Então, o que seria um amor pragmático? O que seria o pragma? Então, são aquelas pessoas que elas ficam pensando o que vai ser no futuro delas, o que vai acontecer com ela.
Então, é um amor que prioriza o lado prático das coisas. Então, ela pensa, como que eu estarei daqui a 5 anos? Minha vida vai mudar, mas de que maneira se eu casar com essa pessoa? Na verdade, seria um tipo de amor interessado em fazer bem a si mesmo. Aquele tipo de amor que a pessoa espera algo em troca. O latim já fala de eros, já nos traz o que seria eros, a palavra eros. O amor que se liga de uma forma mais clara à atração física. Então, a questão da sensualidade, atração física, para depois as relações sexuais. Então, na verdade, o que nós percebemos, né, de todas as buscas que nós temos em relação à definição de amor, é que ela se liga, geralmente, à afeição, mas atualmente, né, na nossa humanidade, ela está muito mais envolvida com o lado sensual, com o lado de o que é mais benefício para mim, o que vai ser melhor para mim, o que eu vou tirar de proveito nessa situação, do que em relação à misericórdia, como se fala muito, em relação ao altruísmo, em relação a o que o amor tem de melhor, de mais sublime. Infelizmente, ocorre atualmente uma distorção do amor. Existe também um amor platônico, então fica somente na imagem, no pensamento, a pessoa não consegue colocar aquilo para fora. Mas, mesmo assim, aquilo que nós vemos hoje, infelizmente, ele foge um pouco mais de como ele teria que ser o verdadeiro amor. Por isso que eu pensei em trazer esse tema, porque existe muita confusão, as pessoas confundem muito. Não dá certo alguma coisa, tá? Tem um relacionamento, não dá certo, ela passa do amor para o ódio. Então agora eu vou me vingar. Então é bom que traga-se o esclarecimento a respeito realmente do que seria um verdadeiro amor. Eu não sei se eu estou cortando o caminho aqui, Lilian, e não respondo se não achar conveniente ou no momento, mas é por isso, pergunto eu, né? É por isso, então, que é muito fácil as pessoas dizerem eu te amo, né? E ao mesmo tempo mostrarem algumas situações que a gente entende como não sendo amor. Eu te amo, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas é ciumento. E outra pergunta. Se a pessoa não tem o hábito de falar eu te amo, significa que ela não ama? Só porque ela não fala? Porque hoje existem pessoal ligado à área de motivação e tudo mais, que acentua que nós precisamos dizer eu te amo. E como você mesma disse, tem pessoas que não falam eu te amo, né? Não fica à vontade. Essas pessoas não amam? Essas pessoas amam, mas elas têm dificuldades realmente de estar falando eu te amo. Tem pessoas que têm os relacionamentos cortados porque não conseguem pronunciar a palavra. Mas isso vem de acordo com o desenvolvimento psicológico, estrutural de cada um. Tem pessoas que falam, eu não falo que eu te amo, mas eu demonstro. Na verdade, existem pessoas que querem ouvir a todo tempo. E muitas vezes as pessoas podem falar eu te amo e é da boca para fora também. Então, na verdade, o amor ele é uma questão muito relativa, porque ela tem que ser vivenciada dentro de um sentimento profundo. Só que você pode esconder se tem um sentimento ou realmente não tem nenhum, e é onde simplesmente você pode não falar. Mas tem pessoas que amam, mas que não falam, porque tem dificuldades realmente. Em relação a ciúmes, o ciúmes ele está incluído dentro de todo o relacionamento amoroso, porém, todo ser humano tem um pouco de ciúmes. É uma das questões que, durante a nossa evolução, nós temos que retirar de nós. Mas o que acontece? Existe um ciúmes que ele é acima do normal. Então, as pessoas confundem com amor. Tem pessoas, ele sentiu ciúmes de mim. E fica toda feliz por causa disso. É um princípio de uma patologia, onde se isso não for controlado, onde isso não estiver na base do equilíbrio, isso pode se tornar um grande problema depois. Nós vamos até discutir depois, mais na frente, as questões de pessoas que matam e matam por amor. Como podem matar por amor? Se o amor ele tem que ser vivenciado dentro de uma questão acima da realidade, realmente com um sentimento maior, um sentimento bem verdadeiro, do que mais animalizado. Muito bem, nós estamos falando sobre o amor, a visão espírita sobre o amor, que está aí nos cartões, no falar das pessoas.
As pessoas dizem eu te amo, amar é 3 pontinhos, né? Mas qual é a visão espírita, a visão espiritual dessa questão tão importante, né? Sobre o amor. Nós estamos tratando com a Lilian Buniac, que é psicóloga, grande trabalhadora, com certeza, no seu dia a dia profissional, deve encontrar aí casos e casos na sua clínica, né? Sobre questões sobre o amor. Deve ter muita situação lá, né, Lilian? Eu ia falar problema, mas não são problemas, né? Não sei se eu deveria dizer problemas. São conflitos, né? Na verdade, o ser humano, ele acaba sendo uma máquina de criar problemas quando ele não consegue se entender. Então, por isso que muitas pessoas acabam não se compreendendo. E não se compreendendo, dificilmente vai conseguir compreender o próximo. Então, cria uma dificuldade. Na verdade, são os conflitos que ela tem internos, os conflitos que ela acaba arrumando com o outro, aí é onde o outro acaba sendo um problema para ela. Esse assunto é muito abrangente, né? Ele abrange muitas situações. Está me ocorrendo tanta coisa que a gente teria que fazer um programa paralelo aqui. Mas vamos que vamos. O Espiritismo concorda com essa definição humana da palavra amor, Lilian, que você citou há pouco? O Espiritismo concorda com algumas definições. O zelo, o carinho, aquelas situações mais vulgares. Os ciúmes, a possessão, aquilo que foge ao que é equilibrado, o Espiritismo, ele já não concorda. Na verdade, ele discorda. O fruto do desequilíbrio humano, que na verdade vem ser o desequilíbrio daquela alma em desenvolvimento, aquela alma encarnada, não é vista como amor. Na verdade, tudo o que é feito para o bem, por humildade, é isso que o Espiritismo vê. Por quê? Porque o princípio do ser humano, inicialmente, né, quando nós vemos habitar o planeta Terra, ele não tinha dentro dele a questão sentimento. Ele era instinto. Então, hoje, se nós observarmos, existem muitas questões animalizadas na Terra, onde as pessoas confundem com amor. Então, o Espiritismo fala muito, cuide do seu corpo. Então, tome cuidado, não beba em excesso, cultive o seu próprio corpo, ou seja, ame o seu próprio corpo. E se nós observarmos, tem pessoas que ainda na Terra, hoje, são animalizadas em relação aos seus próprios instintos. Ainda não conseguem ter uma boa definição dos próprios sentimentos. E o Espiritismo, o amor para o Espiritismo é uma coisa muito elevada. É onde aqueles instintos eles já são controlados, é onde o ser humano ele consegue perdoar, é onde o ser humano consegue realmente ter um carinho por ele, mas também consegue ter um carinho pelo próximo, não só aqueles que estão do lado dele, que fazem parte da família. Então, aí existe um caminho evolutivo muito grande para nós conseguirmos chegar na definição do amor para o Espiritismo. Que aí o Espiritismo, ele, no Evangelho, ele consta como o que seria a lei do amor. Aí que seria o verdadeiro amor pelo Espiritismo, como que ele trata, pelo próximo, por si mesmo, como que teria que ser. Seria algo mais sublime. Lilian, o que vem a ser, então, a lei do amor segundo o Espiritismo? Me permita perguntar algo e você responda agora, se tiver já nessa questão aí, você está dando uma sequência, né? Eu não quero me antecipar aqui nas coisas. Que você está colocando que a pessoa pode ter lá um desajuste, um desequilíbrio, por isso não ama como ensina o amor verdadeiro. Você já falou do amor num estágio muito elevado, né? Gostaríamos que você falasse sim, respondendo a questão, né? Que vem a ser a lei do amor segundo o Espiritismo, mas se esse amor que você está dizendo é atingível, nós podemos atingir, porque o amigo ouvinte poderá estar pensando assim: olha, eu até concordo com a doutora Lilian, né? É compreensível o que ela está falando, mas nós vivemos num mundo tão complicado, tão difícil. Às vezes eu quero fazer tal coisa, viver assim com meu marido, com os meus filhos, mas de repente parece que tudo vai abaixo, sabe? Eu não sei se isso daí dá para a gente atingir, né? Então, é atingível
esse amor que você está falando, ou é algo que a gente deve simplesmente contemplar? Não, ele é totalmente atingível. Então, o que vem ser a lei do amor? Porque senão a pessoa que está nos ouvindo pode perder a esperança, né? Exato, no momento desse não dá, né? Então, o que é a lei do amor? Então, como eu falei, né, o ponto de partida do homem, inicialmente, é totalmente instintivo. Depois, um pouquinho mais avançado, ele já tem as sensações. Depois, mais instruído e um pouco mais purificado, ele já tem os sentimentos. É neste estágio que nós nos encontramos. E depois, quando o amor ele já tiver um requinte de sentimento muito condensado, muito alto, muito mais elevado, ele já vai ter todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Então, na verdade, seriam aqueles seres angelicais. Então, a lei do amor, ela acompanha os nossos queridos irmãos, nós que estamos aqui sobre a Terra. Então, a maneira com que nós estamos hoje do processo evolutivo, nós amamos, sim, mas nós podemos melhorar o nosso amor. E é justamente por isso que nós estamos aqui. A lei do amor seria a lei de divindade. Jesus Cristo, pregado na cruz, ele conseguiu perdoar seus irmãos. Ele amou aquelas pessoas que estavam matando. Nós ainda não temos essa condição evolutiva, mas nós amamos nosso filho, nós amamos os integrantes da nossa família, os nossos amigos. Muitas pessoas já é mais aberta, já consegue abranger um pouco mais em relação a ser muito mais indulgente, altruísta, já está um pouco mais lapidando e se purificando. Mas o fato de você ter um relacionamento hoje, onde você discute, mas você permanece junto, você está aprendendo. E é nessa aprendizagem que você vai aprender a amar. É você discutindo 1000 vezes aquela dificuldade, aquele ciúmes, aquilo que está te massacrando, aquela mágoa, aquela dor, quando a pessoa foi mais grossa com você, por exemplo, que você vai aprendendo. Porque você vai praticar o quê? Um diálogo. Olha, você me machucou, você me humilhou. Não é assim. Então, através do diálogo, através dessas dificuldades e através das sucessivas encarnações, os seres humanos eles vão caminhando para ter esse amor mais purificado, que na verdade seria um amor sublime. A lei do amor é a sublimidade das coisas, seria o reflexo de Deus, a imagem e semelhança de Deus, aquilo que Deus espera de nós. E a progressão dos mundos, né? Tudo isso que está mudando, está havendo muitas transformações, dá para nós observarmos pessoas muito ainda instintivas, muito cruéis, aonde odeia mais, aonde tem mais raiva do que amor, e pessoas aonde hoje tem pessoas que não conseguem comer carne, porque já tem dó do animal, já tem um amor por aquele outro ser vivo. Então nós vemos pela Terra diversos tipos de progressões e evoluções espirituais. E aí cada um consegue, a partir de agora, saber aonde é que está se encaixando, como tem vivido os seus relacionamentos, mas tem que ter em mente que a lei do amor é para evolução, para um dia sermos sublimes. Então tem que parar tudo, pensar como é que eu estou vivendo e tentar a melhora sempre, sempre tentando se melhorar para o progresso. Interessante. Você está dizendo então que o amor não é algo que vem numa caixinha de presente. Nós temos que trabalhar esse amor, desenvolver esse amor no cadinho diário mesmo, às vezes com lágrimas, às vezes com ferimentos, às vezes engolindo sapo, como dizem alguns, às vezes suportando ingratidão, levando pancada. Às vezes pode ser até isso, Lília. Não levando e simplesmente aceitando. Não é essa a ideia. Mas dizendo assim, que é forjado mesmo com fogo, com dificuldade. Não é algo que cai de presente na nossa mão. O ser humano ele já nasce sabendo, né, com quem ele vai se relacionar, se ele vai casar, quem será a pessoa, e já são pessoas que já têm alguns tipos de conflitos, alguns comprometimentos. Não adianta falar aqui que eu fiz para Deus, então? Na verdade, a pessoa ela tem que tentar compreender aquela situação. O que o Espiritismo fala, que é uma dúvida, né, geralmente das adolescentes, né, eu quero encontrar a minha alma gêmea.
Na verdade, as pessoas elas já nascem sabendo com quem elas vão ter um certo comprometimento e já estabelecido por Deus. Aquele comprometimento que você vai ter com alguém é aquilo que você precisa para você alcançar essa lei do amor. Aquilo que você vai precisar para se purificar, para você enfrentar as dificuldades ou não. Tem pessoas que acabam se divorciando, que não dá certo, mas tira mesmo assim muita aprendizagem disso. E existem o amor, e existe a alma gêmea. Na verdade, pessoas mais purificadas, elas podem vir até o planeta Terra, se encontrarem, e são aquelas pessoas que produzem. Aquelas pessoas que vão conseguir produzir, criando uma ONG para auxílio de pessoas que estão passando fome, que vão produzir alguma coisa em relação à própria lei do amor, o amor mais purificado, porque não é mais instintivo. Já conseguem se concordar, se dão bem, realmente se amam, muito diferente do que aquelas famílias onde se vê discussão, briga. Mas aquilo, naquele momento, faz parte da evolução. Faz parte da evolução para a pessoa ir se lapidando. Nós somos diamantes, precisamos ir nos lapidando para encontrar o verdadeiro amor que existe dentro da alma de cada um. Só precisa se melhorar. Muito bem. Nós vamos pedir ao amigo Claudecir que nos traga um rápido intervalo e retornamos já já. Até já. Bem, amigos, retornamos ao Momento Espírita da tarde de hoje, neste último sábado de 2012, conversando com a nossa amiga Lilian. A Lilian Buniac é psicóloga, trabalha em vários locais aqui em Catanduva, na região Pindorama, Santa Adélia. Não, Santa Adélia ainda não. Mas presta aí um grande serviço, né, profissionalmente, faz palestras espíritas na área profissional dela, e a Lilian tem um site que ela vai me lembrar aqui agora, que eu não anotei aqui o site, está ativo, né? Está ativo, www.lilianbuniac.com.br. O que você apresenta nesse site, Lilian? Esse site ele é mais voltado para a parte da psicologia, então tem artigos, artigos psicológicos, tem um livro que eu escrevi que está lá para venda. É mais voltado para o pessoal da psicologia. Entendi. Mas tem área de contato, isso, e aí o pessoal pode conversar comigo. Então, eles mandam o recadinho e já cai direto no meu e-mail. www.lilianbuniac.com.br. Muito bem. Tem um pessoal aí escrevendo para você, falando com o João aí. Você conhece a Zilda da Fazenda Experimental? A Zilda... Um abraço para ela. Ela sempre ouve o programa. Um abração. Feliz 2013, grande, Zilda. Né? Muito bem. Bom, alguns recados. Na próxima semana nós teremos aqui no Momento Espírita o nosso amigo Ari Dourado. O Ari, que é trabalhador do Joana de Ângeles, juntamente ali na equipe do nosso companheiro Roberto Cassiari. O Ari, que é o diretor editorial da Intervidas, a editora da Candeia, é um grande divulgador espírita. Nosso amigo Ari, no próximo sábado, já 2013, aqui no Momento Espírita, ao meio-dia, portanto. Na próxima quarta-feira, teremos no Semeador, às 8h15 da noite, palestra com o nosso amigo José Antônio da Cruz. José Antônio também é um colaborador aqui do Momento Espírita, um grande divulgador. Só para termos uma referência, o Jovem Espírita acontece sob inspiração desse companheiro, grande divulgador, nosso caro Zé Antônio. Zé Antônio no Semeador, na próxima quarta-feira. E amanhã, ao meio-dia, aqui na Difusora, o programa Ondas de Luz. Amanhã será apresentado pelo nosso nobre amigo João Grogia Júnior. Ao meio-dia, Ondas de Luz, trazendo uma mensagem de amor, de esclarecimento, de conforto, de renovação espiritual. Sempre lembrando o nosso caro amigo Diomar Ziviani,
que foi o criador e apresentador por décadas do programa Ondas de Luz. E hoje nós vibramos com muito carinho as vibrações do Momento Espírita em favor da Dona Nica. Dona Nica, esposa do nosso caro Diomar Ziviani, que está internada no Hospital São Domingos, e nós oramos com muito carinho pelo fortalecimento espiritual, pelo amparo aos familiares, nesse momento difícil, mas de superação, a nossa querida Dona Nica, a querida companheira do Diomar Ziviani. Nosso abraço a Sílvia, a Selma e seus familiares, com muito carinho. Muito bem, doutora Lilian. Dona Janete, quer falar alguma coisa, dona Janete? Quer responder uma pergunta? Ei, dona Janete, só vem dar o apoio moral aqui para a filha, né? O que Jesus Cristo quis dizer com a frase amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e com a frase amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Difícil, hein, Lilian? Olha só que interessante. Nós vamos começar ao contrário aqui. Amai os vossos inimigos. Olha só, né? O ser humano neste momento está pensando assim, meu Deus, como eu posso amar alguém que me faz mal? Ou como eu posso amar aquela pessoa que me calunia, aquela pessoa que quando eu chego no trabalho ela fica falando mal de mim? Como existe esse amor? Eu vou conseguir isso um dia? Na verdade, Jesus, na primeira frase, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, ele perdoou. Então, na verdade, o princípio do amor, ele começa justamente da caridade, do perdão. Quando você consegue perdoar aquela pessoa que te ofende, quando você consegue, poxa, eu vou deixar para lá, eu não vou retrucar, eu não vou brigar, quando você consegue evitar aquilo e tentar se lapidar, é onde você vai conseguindo progredir. Você vai progredindo em relação ao amor verdadeiro. Então, Jesus, através dessa frase, ele quis dizer que ele conseguiu. Ele passou por todas as dificuldades, ele foi caluniado, ele sofreu todos os tipos de consequências por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele falava, e ele conseguiu vencer o egoísmo humano, ele conseguiu vencer o ódio das pessoas através do amor, através simplesmente da caridade ao próximo, através do perdão ao próximo. Então, o ser humano hoje, ele pode não estar evoluído para conseguir, naquele exato momento, perdoar tudo, mas ele pode fazer por outros caminhos. Ele pode evitar situações, ao invés de ir lá e brigar com aquela pessoa que está provocando, ela pode conseguir através de um diálogo, através de falar sobre os seus próprios sentimentos. Ou seja, em cada situação, ela pode tentar modificar aquela situação para o seu progresso. Aonde o verdadeiro progresso seria a primeira frase, na hora que ela consegue amar as outras pessoas. Mais uma dica que eu dou para quem está ouvindo: ame inicialmente a si mesmo. Aprenda a aceitar as próprias críticas, aos próprios julgamentos que a pessoa te faça. Muitas vezes as pessoas te falam e muitas vezes ela tem razão daquilo que ela te fala. Muitas vezes não, mas outras sim. Mas o ser humano, ele não gosta de ouvir críticas, ele não gosta de ser julgado. Então é mais fácil ele criar inimigos do que ele criar amigos, do que ele tentar modificar aquela situação que está acontecendo ao seu redor, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quando ele conseguir passar por todo esse procedimento de humilhação, de dificuldades, é onde ele vai conseguir ter caridade, é onde ele vai conseguir amar as outras pessoas como Jesus fez. Na verdade, amai aos seus inimigos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, já é um amor mais sublime, mas não é impossível. E nós só vamos conseguir isso se nós tentarmos. Então, essa é a palavra, então é que nós temos que seguir. Muito bem. Olha, falamos aqui da Dona Nica e a Maria Helena Musa, João, sabe se é a Maria Helena Musa? De qualquer forma, o nosso abraço e muito obrigado pela informação. A Maria Helena está informando que a Dona Nica acabou de desencarnar. Ela já tem a notícia aí que a Dona Nica desencarnou
e as nossas vibrações carinhosas em favor dessa irmã que retorna, com certeza, né, sob os cuidados do nosso grande Diomar Ziviani, equipe socorrista. Eita, Dona Nica, Deus abençoe nesse retorno, né? A pátria espiritual. Guarda o nosso abraço, o nosso carinho, tá? O nosso respeito. Dona Nica, esposa do Diomar Ziviani, desencarna, portanto, nessa tarde de sábado, dia 29 de dezembro. Muito bem. Lilian, eu tinha uma pergunta para te fazer aqui e ela me fugiu quando eu fui pegar o recado, mas eu volto aqui depois, né? É o seguinte, que uma pessoa, e você não precisa responder nesse momento, se você achar que encaixa numa outra questão aqui, quanto ao amor, né, em família, o que uma pessoa, o que uma família pode fazer quando está aguardando o retorno ao lar de um filho, de um jovem, de um familiar, enfim, vindo de uma clínica de tratamento relacionado à droga, né? O rapaz passou por um período nessa clínica, né? Fez todo um trabalho ali psicológico e a família está aguardando o retorno desse jovem. É um jovem mesmo, 22 anos, me parece, e estão passando por um momento difícil. Desentendimento, a esposa, nesse meio tempo, abandonou, o marido disse que não quer reencontrá-lo, tem uma filhinha de 1 ano, né? Uma situação delicada. Em nome do amor, o que essa família pode fazer para receber esse jovem que retorna, né, com um peso anterior de um problema que ele está procurando vencer e vai encontrar em casa toda essa dificuldade? Geralmente o usuário de droga e a dependente químico, quando ele está em processo de recuperação, a todo um instante ele precisa do amor, porque ele perdeu o amor por ele. A pessoa, quando ela chega no estágio aonde ela pensa, por exemplo, em suicídio, ela já está deixando de se amar. Quando ela perde os seus sonhos, ela está deixando de se amar. E quando ela, por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, porque muitos usuários de drogas também têm problemas genéticos, quando ele busca isso, mesmo que seja inconsciente, ele perdeu o amor próprio. Por quê? Porque o uso de drogas hoje, ele destrói totalmente o próprio corpo. E o corpo é um presente de Deus para a nossa evolução. Então, é um tipo de ser humano que ele necessita de todo o carinho possível. Então, quando ele retorna de um lugar onde ele teve o carinho ali dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, de todo mundo que acreditou nele, ele precisa que quando ele retorne para o lar, as pessoas também o acolham com carinho, com esperança, acreditando para ele conseguir ter um pouco de crença de que ele pode superar esse momento difícil. Agora, se a situação familiar já está muito caótica, pela minha experiência, muitas vezes se torna difícil dessa pessoa ter esse apoio. Então, é muito mais fácil você fugir da realidade, principalmente para quem já teve um problema como dependência, já é um dependente, muito mais fácil você fugir e voltar de novo a utilizar as drogas, do que enfrentar as dificuldades se o local não favorece. Então, o local, em nome do amor, ele teria que favorecer, porque geralmente as pessoas pensam, os usuários de drogas são uns vagabundos, porque ficam andando por aí, são pessoas que não merecem nada, merecem morrer, mas no fundo são pessoas extremamente carentes, uma alma extremamente dependente de diversos tipos de situações, de evoluções que ele precisa passar, mas também é um karma familiar, porque a família também tem que ter o auxílio, a família também tem que estar ali no apoio. Então, se a família já está com outros tipos de problemas também, olha só quantos resgates que não tem essa família. Então, em nome do amor, teria que dizer assim, para tudo. Vamos vivenciar na prática do bem, vamos auxiliar o nosso irmão necessitado que está retornando, vamos ver o que está acontecendo, que está nos trazendo tantos conflitos, e vamos tentar resolver, porque tudo passa. Chico Xavier falava que tudo passa, até o Padre Fábio fala a mesma coisa, tudo passa,
Então, aquela situação de dificuldades passa, mas para aquela pessoa que está necessitada, precisando de um auxílio, de um carinho, se ela não encontra esse apoio, é a mesma coisa que perder totalmente o seu tratamento. Ela tem muita possibilidade de voltar, infelizmente, de novo a esse mundo. Porque nós já sabemos, né, tem as obsessões, tem todas as outras situações que envolvem também essas pessoas, o próprio usuário, como os próprios familiares. É uma situação muito difícil. Hoje, uma das situações de calamidade pública e espiritual muito grande, a questão das drogas. Existem muitas pessoas neste estado atualmente. É um esforço maior, mas que vale a pena investir, né, em favor da, como você bem disse, não é em favor de uma pessoa, é de um contexto todo, né? De um conjunto todo. Lília, olha, o caro José Aparecido está acompanhando o programa e te desejou um ótimo 2013. Olha que bacana. Ei, grande José. O José também. Para ele e para todos os familiares. A Tuti. Ela a eu Tuti não é a esposa conheço, dele. não, nunca ouvi. Ei, grande José. Lília, a dona Otacília, que reside na Vila Mota, ela informa que a filha se suicidou em outubro por causa do marido. Como o Espiritismo explica esta questão? E eu pergunto, tem a ver com a nossa próxima questão? Fale sobre amor e obsessão. Se houver, você já inclui aí, se não, responde a nossa ouvinte, a dona Otacília, a quem a gente agradece pela participação. Não dá para incluir sem ter maiores informações a respeito do que aconteceu, né? Mas vamos falar primeiro do amor e obsessão, porque talvez ela mesma, né, por ser mãe da jovem, às vezes ela conhecendo, ela vai saber se situar. Quando nós falamos de amor e obsessão, nós falamos de 2 pontos. Então, o amor hoje, vivenciado pela maioria dos seres humanos, ele ainda varia. Desde a parte instintiva, a parte mais sensual, mais carnal, até aquela questão de já ter mais afeição, de já conseguir tolerar mais, ponderar mais e ter uma paciência. Por outro lado, nós temos aí obsessão. Obsessão seria o quê? Pode ser vários contextos. Pode ser uma obsessão de uma pessoa para outra pessoa, onde ela tenta exercer um domínio. Obsessão é você tentar exercer um domínio sobre alguém ou alguma coisa. Então, entre encarnados, uma pessoa quer ter um domínio sobre a outra. Existe de desencarnados para encarnados, que é aquilo que muitas vezes as pessoas vão parar lá no centro para fazer um tratamento. Então, são entidades já desencarnadas que ficam ali tentando exercer um domínio sobre os pensamentos, sobre as atitudes do ser encarnado. E existe o contrário, aquela pessoa quando ela está encarnada, mas que ela não aceita, por exemplo, o falecimento de alguém, então ela chora, então ela fica toda hora ali pensando e acaba atrapalhando. Então, quando a gente fala de amor e obsessão, nós acabamos chegando num tópico onde o amor ele se torna mais patológico, porque ele acaba sendo obsessivo, ou seja, aonde um ser humano tenta exercer o domínio sobre o outro. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano ainda não está evoluído, não consegue controlar os seus ciúmes, a sua possessividade. Então, tudo o que acontece com a outra pessoa, ou muitas vezes não acontece nada, o próprio pensamento da pessoa se torna doentio, então ela começa a pensar, estou sendo traída. Ele desligou o telefone hoje muito rápido, deve estar acontecendo tal coisa. Então a pessoa ela começa através do emocional, que geralmente quando isso acontece, o emocional já está um pouco equilibrado, então existe uma autoestima muito baixa, alguns outros comprometimentos, podem ter alguns conflitos familiares envolvidos, diversas situações, N situações, mas que leva a pessoa a viver em função da outra. Então, ela esquece de como ela era. Então, se antes ela era uma pessoa que ela saía, ela era alegre, dava risada, agora não. Agora ela simplesmente fica em função do outro. Aonde ele está agora? O que ele está fazendo agora? Está me traindo? Não está me traindo? E isso vai se tornando como se fosse uma bola de neve tão grande que muitas vezes acaba se tornando em verdadeiras tragédias. E a pessoa fala que matou por amor. Na verdade, ela não matou por amor. Leva um nome
amor, mas ela matou por ciúmes, por possessividade, por conflitos. Rubens, é tão interessante falar, principalmente para nós psicólogos que ouvimos de tudo. Tem pessoas que, se o relacionamento está super calmo, através do diálogo, não tem graça. A pessoa ela precisa ficar o tempo inteiro discutindo com a outra e a outra discutindo com ela, para ela poder falar assim que ela está feliz. Então, são coisas mais patológicas, mais doentias, totalmente longe do amor. Mas faz parte de um processo evolutivo da conquista do amor verdadeiro, porque é mais instintivo. Tem pessoas que traem a esposa, ou esposas que traem o marido, isso é uma situação muito comum. Ai, mas trair só para dar uma escapadinha. Na verdade, essa pessoa, o amor dela por ela mesma já não existe. Então, ela já não se ama. Porque se ela se amasse, ela saberia que o primeiro ponto de um relacionamento também inclui um respeito. Então, mas é porque é uma situação carnal. Na verdade, o seu instinto está muito longe de um verdadeiro amor onde você respeita, onde você tem carinho, onde você lida com diversos outros tipos de situações mais elevadas. Muito bem, amigos. Problema de queda de energia e estivemos alguns minutos fora do ar. E mais a nossa amiga Lilian vai dar continuidade à explicação que ela estava falando, né, a respeito do amor, obsessão, questão do suicídio, como foi questionado, né? Pode chegar até essa tragédia, né? Pois não, Lilian. Então, como estava falando, né? A partir de um momento onde perde o respeito, onde a pessoa vive em função da outra, simplesmente ela se torna uma pessoa longe do amor verdadeiro. Ela fica mais na parte de instinto, mais nas partes de dificuldades. E aí depois eu entrei no mérito daquela questão onde as pessoas pulam a cerca, dão uma escapadinha e traem as suas esposas ou os maridos, e a pessoa fala assim, não, mas eu amo com quem eu estou. Mas ela vai atrás do quê? De uma aventura carnal, de uma aventura mais instintiva. Então, essa pessoa ela não ama nem ela mesma, porque ela ainda não conseguiu enxergar o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele inclui um respeito. Então, casos como este, né, da dona Tacília, não dá para precisar o que aconteceu. Mas, geralmente, quando existem esses crimes passionais, eles estão incluídos ou por causa de ciúmes, ou porque uma das pessoas descobre que está sendo traída, ou às vezes a pessoa sugestiona, às vezes o companheiro ou a companheira não tem nada a ver, mas a pessoa começa a entrar num processo angustiante, de ansiedade, de baixa autoestima, porque ela perde o amor próprio para viver obsessivamente em relação ao outro amor. Então, falta diálogo, muitas vezes. Falta diálogo. Porque às vezes um bom diálogo resolveria toda a problemática, né? Só que muitas vezes tem o diálogo, mas a pessoa está tão doente, ela vai se tornando tão doente que às vezes ela acaba não acreditando naquilo. Então, na verdade, ela precisa mais de ajuda, né, de todas as outras pessoas que estão ali envolvidas. Porque muitas vezes é o que ela acaba fazendo. Ela vai perdendo o amor por ela mesma, porque ela vive em função do outro e muitas vezes descobre alguma coisa do outro. Às vezes ela não está enganada daquilo, mas ela já bombardeou tanto a autoestima que, infelizmente, ela sucumbe e pode chegar a um suicídio, sim. Existem muitos casos de suicídio nessa situação, por causa de ciúmes. O caso Lindenberg, onde houve todo aquele espetáculo que porque ama, e entre amiga vira toda aquela confusão e, em idade tão nova, barbaramente chega a esse tipo de ponto. Ô Lilian, os familiares, as pessoas que estão em volta dessa criatura, elas têm como perceber, achar que alguma coisa não está legal e, no princípio, né, que depois de um certo tempo, acho que acaba acostumando, né? De uns tempos para cá ela é assim mesmo. Mas é possível as pessoas, a mãe, a avó, o filho, perceber que alguma coisa está errado com o ente querido e para poder tomar uma providência a tempo? Todo mundo percebe. Porque a pessoa, ela muda da alegria que ela sentia, daquela vida, daquela rotina que ela tinha,
para viver em função de uma outra rotina. E por que vai destruindo a autoestima dela? Porque muitas vezes aquilo que ela começa a vivenciar não é aquilo que ela gosta. Começa assim por situações simples. Então, antes a pessoa era muito caseira e ficava ouvindo músicas lá na casa dela. De repente, ela não para mais quieta na casa dela, fica acompanhando aquele marido ou aquele noivo, aquele namorado ou namorada, para todos os lugares e passa a frequentar lugares onde não gosta. Então, aquele gosto que ela tinha da vida dela, daquela pequena vidinha, acaba indo pelo ralo. Ela começa a viver em função do outro. É aí onde ela entra em confusão. E os familiares percebem. Os familiares chegam, falam, só que a pessoa, muitas vezes, porque aí existe uma coisa que atrapalha demais a questão do amor, que vem ser a paixão, que vem ser aquela coisa que ela não consegue se situar. E aquilo que atrapalha é como se ela tivesse cega. Por isso que as pessoas falam, o amor é cego. Não, na verdade, a paixão é cega. E a paixão, ela vai, é como se fosse um sonrisal. Acende, mas depois ela apaga. E muitas vezes, na hora que apaga, a pessoa retorna a si e consegue sair de uma maneira boa. Mas tem pessoas que não. A autoestima está tão frágil que acaba, infelizmente, muitas vezes acontecendo tragédias. Ou várias pessoas chegam nas clínicas também por depressões, por esses sentimentos assim, de um relacionamento que não deu certo e que acabou o relacionamento e a pessoa também acabou se acabando junto. Os familiares percebem, são os primeiros a perceberem. Legal, é importante estar atento, né? Para ajudar. Às vezes não vai resolver o problema, né, Lília? Porque cada cabeça, cada espírito é uma situação, né? Mas é possível correr atrás, né? Muito bem. Nosso agradecimento à dona Elza, lá do Jardim das Palmeiras, em Pindorama, que manda abraço a Lilian, cumprimenta pelo programa e também deseja a todos um excelente 2013. Dona Otacília, de quem a Lilian acaba de falar, participação da Sheila Machado, que tem uma pergunta aqui, mas o nosso tempo já se foi, né, Lilian? Então nós precisamos entregar aqui o posto ao nosso amigo Toninho de Ângelo com o seu sábado musical, mas eu acredito que, de certa forma, a pergunta da Sheila foi respondida. A dona Maria Aparecida da Vila Engrácia também cumprimentando, parabenizando a Lilian pela escolha do tema, que vai longe, né? Nós poderíamos passar a tarde aqui tratando desse assunto e não esgotaria, né? A participação também, né? Trazendo a informação da desencarnação da dona Nica, a Maria Helena, a tia G, né? Tia G, seu nome foi sorteado, querida, inclusive, e nós aguardamos com muito carinho a sua visita na Livraria Candeia para retirar o seu livro. A Livraria Candeia abrirá agora na próxima quarta-feira. A Rosângela falou que quer ficar uns dias de folga, né? Uns dias de descanso. Na quarta-feira estaremos lá no trabalho, com horário normal e aguardando a sua visita. Viu, tia G? Nosso grande amigo, o senhor Geraldo Macias. Olha, senhor Geraldo, eu vou dar uma caprichada aqui no inglês, porque eu falo muito mal catando Vs, né? Forever in Love. É isso, doutora? Assim que fala, pronuncia? O nosso amigo, o senhor Geraldo, a quem abraçamos sempre com muito carinho, pessoa da nossa alma, né? Ele perguntou que música é essa que toca aqui no Momento Espírita, nos intervalos, enfim, é do Kennedy, Forever in Love. Linda música mesmo, senhor Geraldo. Abração ao senhor, família. E a Lara, diretora, com a dona Marli aqui da Rádio Difusora, né? Ela pede para anunciarmos novamente a desencarnação da dona Nica. Dona Nica, esposa do nosso amigo Diomar Ziviani, né? Viveu aí com o nosso mestre Diomar tantas décadas, criou, educou filhos, netos extraordinários, por quem a gente tem um carinho muito grande. Selma, Silvia, a Sônia, que desencarnou antes do nosso caro Diomar, e a dona Nica está deixando aí muitos netos, que eu conheço particularmente, Fabinho, a Natália, mas tem uma família muito bem educada, que representa muito bem a nossa sociedade aqui em Catanduva. A dona Nica, que deu todo um suporte, porque uma vez o Divaldo Franco falava numa palestra que atrás de um grande homem existe uma grande mulher.
e a Joana de Ângeles pediu para ele retificar. Ao lado, né? Junto de um grande homem, existe uma grande mulher. Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet e assim por diante. Francisco de Assis, que não se casou, mas, claro, estava ali com ele. Ali, presença de espíritos elevadíssimos, desenvolvendo um trabalho extraordinário, né? Junto com o nosso mestre Diomar Ziviani, sem dúvida alguma, dando todo o apoio, sustentação, né? Acarinhando, dando aquele suporte nos momentos difíceis, porque Diomar Ziviani trabalhou o rádio, divulgou o espiritismo, numa época que as coisas eram difíceis, né? Muito difícil. Espiritismo nascente, no Brasil, em Catanduva. Diomar é dos primeiros, dos pioneiros no trabalho espírita aqui na cidade. Hoje a gente vem ao programa, tudo bonitinho, tudo fácil, técnica, estúdio maravilhoso, né? Trabalho da Lara, da Dona Marli, toda essa equipe. Mas naquela época ele tinha que enfrentar muitas dificuldades técnicas, das pessoas que não suportavam o espiritismo. Coisas não eram fáceis no espiritismo, os espíritas foram perseguidos. Então ele deve ter tido momentos dolorosos, momentos difíceis. E a sua querida amiga, companheira, confidente, deve ter lhe ajudado nesse trabalho muitas e muitas vezes. Então o trabalho espírita que o nosso amigo Diomar desenvolveu, tantos que ele atendeu, socorreu, com certeza ali teve a participação dessa alma nobre, alma feminina, a Dona Nica, né? Dona Nica, receba aí o nosso carinho, a nossa vibração de amor, de lucidez, de uma passagem serena ao lado do seu querido companheiro Diomar e toda uma equipe socorrista nesse momento. Fica aqui a homenagem da Lara, da Dona Marli, da Rádio Difusora, a essa alma muito querida, que retorna à vida espiritual, né, reencontrando o amigo, o companheiro Diomar Ziviani. Muita paz, muita luz nesse retorno, e agora terá saúde. Né? A gente fala, descansar não, porque o espírito continua. Não, é um invólucro carnal pesado. Quantos anos a Dona Nica, né, sua idade, e chega um momento que o nosso corpo fica pesado mesmo, né? Ainda lembrava outro dia lá no Paulo Estevam, não lembro se a Dona Janete estava lá. Você estava lá, né, Lilian? Estava. Eu citei que um amigo, certa vez, me disse que com o peso da idade, o cansaço físico, a gente vai até curvando. É como se a gente já se preparasse para cair na cova, dizia esse amigo, né? O corpo é pesado mesmo, né? E agora a Dona Nica também descansa desse fardo, instrumento maravilhoso que Deus lhe deu para desenvolver o seu trabalho aqui na Terra. Retorne em paz, que Deus a abençoe, e todo o fortalecimento à família que fica chorosa, saudosa, mas nós estaremos todos juntos, logo mais, na verdadeira pátria que é espiritual. Deus os abençoe a todos. Muito bem. Lília, não dá tempo para mais nada. Na tarde de hoje, contamos com sua presença, sua vinda muitas outras vezes, viu? É sempre muito proveitoso, soma-se muito. Obrigado, Dona Janete, pela visita, firmeza aí de espírito para passar pelas provações, que não são fáceis, não são brincadeira não, né? Mas fé, fortaleza, como a nossa querida Lilian está nos posicionando aí, e a gente vai superando tudo isso daí, né? Poderia ser pior, dizem os espíritos, né? Tudo que nos ocorre poderia ser pior. Antes que o nosso amigo João traga a mensagem de encerramento, suas palavras finais, Lilian, sua mensagem de ano novo aos amigos ouvintes, o meu agradecimento em nome do Momento Espírita, do semeador que produz e faz acontecer o Momento Espírita, a todos vocês, amigos ouvintes, ao Claudecir, e vamos continuar trabalhando, porque o calendário vira e a gente precisa continuar trabalhando, né? Obrigado, Exato. Lilian. Mandar um abraço para o meu tio Laurindo, que sempre quando eu estou aqui, ele pede para que eu comunique, está lá em Santa Adélia. Então, um abraço para ele, um feliz 2013 para ele, para toda a família. Vou deixar uma mensagem de Meimei, que eu acredito que dá para abranger
todo esse nosso contexto de amor. Porque mei. Olha só a simplicidade, o carisma e a pureza. Né? Então, que recebeu o marido recentemente também, né? O senhor Castro, né? Desencarnou há um mês mais ou menos, né? Muito bem escolhido, então, hein? bem a calhar, né? Então seria o seguinte: amigo, continua servindo e não temas. Nenhum gesto de bondade e nenhuma palavra de amor se perdem na construção do reino do bem eterno. Então, na verdade, quando nós quisermos construir alguma coisa, quando nós quisermos produzir alguma coisa, nós vamos ter que amar. Amar na sublimidade da divindade. E não sucumbam às dificuldades, porque as dificuldades são processos pelas quais nós temos que passar para chegar no verdadeiro amor. O amor que Jesus nos mostrou na cruz e que até hoje nós temos dificuldades de seguir. Este é o verdadeiro amor. Então, um feliz 2013 para todos os ouvintes, para todos os familiares das pessoas que aqui estão presentes, que as pessoas possam, 2013, modificar os próprios pensamentos, modificar as próprias condutas e atingir um grau maior de maturidade, de paz e de reforma íntima, para que esse progresso evolutivo realmente aconteça.